Quero começar a conversar com vocês essa manhã sobre legado, sobre ser a continuação de um legado. Vocês estão numa conferência com um tema muito lindo: Igreja, presente de Deus para a humanidade. Você é presente, não é? Você é aquele embrulho do Espírito Santo para a vida das pessoas. E quando eu penso em igreja, eu não consigo pensar em igreja sem lembrar do início da igreja, de onde tudo isso começou, de onde Deus começou a dar o start em algo que Ele ia fazer através da igreja. Jesus, Ele nos presenteou com a continuação de um legado. Por isso a gente vai falar hoje de manhã sobre seja a continuação do legado de Jesus. É ou não é um privilégio isso para a gente? Aquilo que Jesus começou na terra, aquilo que Ele estabeleceu, a igreja, nós somos os responsáveis por continuar. Essa igreja PIB Andrade de Araújo é uma continuação da obra de Jesus, amém? Então, não dá para a gente falar sem voltar lá em Atos, lá no início da igreja. Quando a gente pega o livro de Atos e a gente começa a ler, a gente vê que a igreja ali, ela começava um movimento diferente, né? Começou com o Pentecostes. Aqueles judeus, aquelas pessoas que já viviam uma vida com Deus, mas eles começavam a ser ativados no Espírito. Eles começavam a viver ali uma vida mais intensa, mais cheia de amor. Eles estavam vivendo o que nunca tinham vivido antes. E eu fico imaginando aquele templo, o templo era o mesmo, nem pintado a parede preta eles tinham, né? Era tudo igual, o templo mesmo, as pessoas eram mesmas, mas porque o Espírito Santo tinha vindo, algo poderoso começava a acontecer naquele lugar. Diz que no dia de Pentecostes 3.000 foram acrescentados. Isso não é qualquer coisa, não é? É muita gente vindo por causa da manifestação da presença. Eu creio que a igreja, ela é presente para a humanidade quando o mundo desembrulhar esse presente e ele encontrar o próprio Espírito Santo. Quando eles olharem para a gente como igreja e dizer assim, tem algo aqui que é irresistível, que eu não consigo conter, eu sou atraída por essa presença. Jesus, ele mudou a história, ele marcou um novo tempo. Ele veio, ele completou a sua obra, ele subiu para que o Espírito Santo descesse e a partir dali então começava a igreja de Jesus. Você é o legado, você constrói sobre o legado de Jesus. Amém? Você está construindo sobre o legado do próprio Jesus. E quando a gente olha para o livro de Atos, Atos nem tem fim, né? Todo mundo, os grandes estudiosos, eles dizem assim, Atos não tem um encerramento. Porque Atos, quando chega no último capítulo, capítulo 29, parece que ele realmente está dizendo assim, ó, continua agora, está contigo a bola, vai lá e continua o jogo. Porque até hoje, 2.000 anos depois, nós ainda estamos vivendo debaixo da ação do Espírito Santo. O que é um legado? Legado é plantar sementes em um jardim que você nunca vai ver. Legado é quando você planta algo, quando você começa algo que às vezes você não tem noção do que vai acontecer. Meus irmãos, se a gente pensar em 71 anos... Tem alguém aqui com 71 anos de idade? Alguém aqui ou mais? Se a gente parar para pensar, essa igreja foi se renovando, não é? As pessoas vão, outras vêm. E muito daquilo que foi plantado lá no início, hoje essa igreja está colhendo porque alguém plantou. E nós não podemos ter uma visão pequena, só de presente, mas como o pastor falou, olhar de agora para diante. Porque essa igreja vai crescer, essa igreja vai alcançar, a Baixada vai ser transformada, porque nós vamos deixar um legado a partir daquilo que Jesus começou. Então, você é peça-chave de tudo isso. Você, eu, nós somos a igreja. E o Espírito Santo aqui, ele vai trabalhando para que a gente possa impactar a sociedade. Em João 14:12, Jesus falou assim, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. E olha o que Jesus diz sobre você. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai.
Você é aquele que vai fazer coisas maiores do que Jesus. Já parou para pensar nisso? Jesus, eu vou falar para mais gente do que você, eu vou abraçar mais pessoas que você, eu vou curar, eu vou ser presença na vida das pessoas em maior quantidade. Jesus teve 3 anos, talvez você tenha 70, 100 anos, você pode fazer muito mais. É palavra dele para mim e para você. Então, nós somos o legado de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Atos 3. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, a gente vai ler, vai estar no telão também. Essa é uma das minhas histórias preferidas do livro de Atos. Então diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Para dar continuidade ao legado de Jesus na terra e ser um presente para a humanidade, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, conecte-se ao Pai intencionalmente. Quando nós lemos esse texto aqui, a primeira coisa que vem no meu coração: você precisa se conectar ao Pai de modo intencional. Olha o que ele fala no primeiro verso, diz que Pedro e João estavam subindo para a hora da oração. Vocês estão aí, né? Pedro e João subiam para a hora da oração. Eu fiquei pensando, hoje em dia, às vezes, os cultos de oração não são tão assim, não, né? Naquela época era o culto mais cheio. E Pedro e João, eles estavam indo porque eles intencionalmente queriam estar com o Pai. Eles tinham um horário reservado para oração. O que é ser intencional? Ser intencional é quando a gente fala assim: eu fiz de propósito, sabe? Eu fui lá e eu fiz porque eu tinha que fazer isso. Eu, de propósito, combinei algo para fazer. Quando nós somos intencionais, nós temos foco. Nós fazemos algo direcionado. Nós colocamos a nossa atenção ali. Então, você não deixa para quando der. O pastor Alex estava me falando há pouco, ficou 1 ano na academia aí, né? E teve grandes resultados. Mas quantos aqui, junto comigo, eu confesso, já fizeram aquela coisa assim: não, segunda eu começo a dieta. É ou não é? Não, segunda eu começo. Você vai tem aquela, né? Aquela tentativa, assim, né? Mas não tem foco. Você deixa para lá, você procrastina. Eu estou com uma sacola no meu carro, agora não, que a gente vai viajar, mas tem uma sacola com a roupa, sabe aquela roupa de madrinha que você pega emprestado com a amiga? E aí depois fica... Gente, mas já foi para o banco de trás, da frente, para o porta-mala, voltou para o apartamento. E sabe quando você fica procrastinando para entregar? Eu preciso passar na casa da minha amiga e entregar o negócio, né? E a gente procrastina coisas na vida. Eu e o André, o André estava assistindo um TED Talk falando sobre procrastinação. E aquele homem mostrou um quadradinho com todas as semanas da nossa vida. Ele disse assim: isso aqui é o que você tem na vida, né? Quais você já deixou para lá? O que você tinha que fazer e que não está pintado? O que você não... E é uma doideira quando nós pensamos isso. O tempo está passando e eu posso ser aquele que decide ter um tempo intencional com Deus e colocar situações diante de Deus e buscar intimidade com Deus, ou eu posso procrastinar isso para o próximo dia. A gente poderia ficar horas aqui falando de oração, mas eu sei que você já conhece, eu sei que você já ora, eu sei que você já tem intimidade com Deus. Você já deve conhecer muito sobre o assunto, mas eu queria falar de uma coisa que eu tenho aprendido nessa área de oração. O meu pastorzão, meu pai,
pastor Carlito Paes, ele diz assim: ou você conversa, ou você impressiona. Quando eu parei para pensar nele, eu disse assim, é verdade. Quando você conhece alguém, né? Então, quando eu e o André a gente foi se conhecer, até você quer dar aquela impressionada, né? Você cuida um pouco do que você vai falar, não é assim? Né? Você vai conhecer alguém, vai fazer uma entrevista de emprego, né? Você pensa, não, vou escolher bem minhas palavras aqui. Mas é um período pequeno. Porque quando você começa a ganhar intimidade com uma pessoa, você já não consegue mais. Você fala do jeito que você é, não é? Você já começa, dentro de casa, você fala daquele jeito mais solto, né? Você não se preocupa muito com as palavras, se o português está exatamente correto. Por quê? Porque você tem intimidade, porque ou você impressiona, ou você tem, de fato, uma conversa. E a conversa com Deus, ela nos chama a isso, a um compartilhar tão aberto. Sabe, não dá para manter a pose. Quando nós conversamos com Deus com intencionalidade, para buscar intimidade, a gente abre gavetas, a gente se rende, a gente se torna vulnerável, a gente diz aquilo que não é tão bom em nós, a gente não fica com vergonha daquilo que a gente está sentindo, mas a gente expõe para Deus. Existe tanto poder em a igreja ser autêntica no relacionamento com Jesus. E eu creio que a igreja ela vai impactar ainda mais quando entender isso, quando viver isso no dia a dia. Nós podemos ser autênticos com Jesus no nosso relacionamento. Esqueça as convenções, busque as conexões. Sabe, esqueça aquilo que te falaram, que é a maneira como você deve orar. Queridos, por que nós somos diferentes? Deus nos fez diferentes. E se eu não gosto de vestir o que você veste, se eu não como aquilo que você come, por que eu tenho que orar da maneira como você ora? Cada um tem uma maneira de orar, cada um tem um jeito certo de se conectar. Então, pense sobre isso e diga, a Deus, eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero intimidade, eu quero conexão, mas me diz a maneira como o Senhor quer fazer isso comigo. Porque às vezes, eu fico brincando, lá na igreja a gente tem o Ministério de Mulheres, o feminino, aquelas mulheres, elas têm as bandeiras, não sei se vocês têm esse ministério aqui, e as mulheres dançam com as bandeiras, gente, é a coisa mais linda desse mundo. Mas ou eu danço com uma bandeira ou eu penso em Jesus, entendeu? Para mim, não funciona. Então, eu deixo alguém fazer, deixa ela se expressar e ter o tempo dela com Deus, porque comigo não funciona. Mas Deus, Ele olha para a minha oração. Deus, Ele vê o meu coração, porque nós temos experiências diferentes. Então, talvez, você é aquela pessoa que precisa de um tempo silencioso. Talvez você não consiga orar com música. Não se prenda a isso. Tem gente que diz assim, coloca uma música, né? Aí você entra na... Não, tem gente que não consegue. Tem gente que precisa de silêncio, não é? Tem gente que vai ter ali uma proximidade em ouvir a Deus olhando seu filho. Porque na expressão daquela criança Deus fala. Então, vamos ser mais abertos para a maneira como Deus quer falar, mas ser intencionais nessa busca. E dizer, Jesus, eu estou aberta a te ouvir e a ter intimidade contigo, mas eu não vou convencionar isso. Eu vou buscar a conexão. Amém? Smith Wigglesworth, ele foi um grande avivalista, ele diz assim, quando eu oro, algo acontece. Essa é a única certeza que nós temos que ter. É que quando a gente ora, igreja, alguma coisa vai romper, algo vai acontecer, Deus vai se manifestar. Sabe, Pedro e João, nesse texto aqui, diz que eles estavam subindo para o templo, que eles iam para o momento de oração, eles nem tinham começado a orar ainda. Mas sabe o que Deus já estava fazendo? Deus já estava movendo lá e preparando o sobrenatural. A verdade é que quando a minha intenção, quando a sua intenção é de busca, é de conexão com Deus, é de dependência de Deus, então Deus já vai lá na frente e Ele vai construindo aquilo que Ele quer fazer. Porque essa igreja ora, as coisas já estão acontecendo lá fora. Deus já está tocando lá. A oração, ela cria uma cadeia de resoluções. Não é assim? Você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Quantas situações você tem para colocar diante de Deus todos os dias? Milhares.
A minha família, eu estava contando, minha família toda do Rio Grande do Sul. Eu não consigo estar perto, eu não consigo ver o que acontece, eu não consigo estar lá para ajudar. E aí, o que eu faço? Eu oro. Eu digo, Espírito Santo, alcança lá onde eu não posso estar. Espírito Santo, vai lá no meu trabalho agora, porque eu não consigo saber tudo o que está acontecendo em cada setor. Espírito Santo, toma conta do meu filho no colégio, porque eu não estou lá. E Deus vai criando essas resoluções e dando as respostas, inclusive para o seu futuro. Então, aquilo que a igreja tem orado hoje sobre o futuro daquilo que vai acontecer aqui, Deus já está solucionando, Deus já está mandando as respostas, porque Ele cria essa cadeia de resoluções, Ele faz. Efésios 3:20, você pode ler junto comigo? Diz, aquele que é capaz... Aleluia! Ele é capaz de fazer além daquilo que nós sequer imaginamos. Você crê nisso? Amém. Então, Ele vai fazer. Basta nos conectarmos intencionalmente com o Pai. Amém? 2. Para você dar continuidade ao legado de Jesus e ser presente na terra, presente para a humanidade, tenha uma atitude inclusiva através da graça. Olha o que o texto continua falando aqui. Diz que estava sendo levado para a porta do templo um aleijado de nascença que era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Eu fico pensando na vida daquele aleijado, daquele homem ali. Diz que desde bebê ele não conseguia caminhar. Então, talvez ele já tivesse os amigos, já tinha, não sei, um parente, a mãe, alguém levava ele. Quando? Todos os dias. Todos os dias alguém levava ele para a porta do templo e ele ficava lá pedindo algumas esmolas. Imagina ele falando assim, gente, vamos lá, bora, 3h, vai começar o culto, esse é o culto cheio, vai me render algumas esmolas a mais, então vamos se apressar, né? Talvez ele já tivesse conversado com o rabino, com o sacerdote, ele dizia, olha, tá tudo bem eu ficar aqui, esse degrauzinho aqui é o meu cativo, posso vir todo dia? Não, tudo bem, você pode ficar aí às portas, né, do templo. E eu comecei a pensar na situação desse homem, porque todos os dias, a Bíblia não mente, não diz que todos os dias aquele homem ia, mas ele ficava onde? Às portas do templo. E isso me chocou. Eu fiquei pensando assim, é verdade, a igreja tinha começado há pouco tempo. Na lei de Moisés, o aleijado ele não podia entrar. Talvez aquele homem nunca tivesse sido ajudado, porque naquela época, eles tinham acabado de começar a viver um tempo de graça. Mas todos os dias, as pessoas iam lá e elas ouviam sobre um Deus que era capaz de fazer um monte de coisa. E todos os dias aquele aleijado ficava na porta. E o máximo que as pessoas faziam era dar uma moeda. E hoje, quando eu olho para nós, igreja, eu penso, já se passaram 2000 anos. Se tiver alguém à porta do templo, nós não estamos sendo a igreja que deveríamos ser. Nós precisamos ser essa igreja que inclui, essa igreja que abraça, essa igreja é aquela que vai lá na porta, que vai lá fora e diz, vem para cá, o teu lugar é aqui dentro. Sabe, Jesus, ele era assim. Ele comia com pecadores, ele abraçava endemoniado, ele curava o doente, ele não tinha medo do diferente, ele não tinha problema com quem não estava no seu contexto, pelo contrário, ele dizia, foi para esses que eu vim. Lucas 5,32 diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E Jesus, ele nos ensina isso, ele diz, igreja, nós somos aqueles que abraçam os de fora. Eu lembro que na igreja do meu irmão, lá no Rio Grande do Sul, a placa na frente da igreja foi a que eu mais amei até hoje, de todas as igrejas que eu já fui. Até da igreja da cidade, mas não fala meu pastor. Mas lá tinha uma placa que dizia assim, proibido a entrada de pessoas perfeitas. É só isso. Porque meu irmão, minha irmã,
Se esse lugar aqui fosse perfeito e eu entrasse, acabou com tudo, né? Acabaria com tudo, porque eu não sou. E desculpa te falar, você também não é, né? Então, a igreja é um lugar que não dá. Nós não somos perfeitos. E por quê? Nós estamos deixando pessoas às portas da igreja. Por que faríamos isso? Então, a igreja precisa ser essa que inclui. Jesus, ele nunca abriu mão de princípios, de mandamentos, mas ele abriu mão de tudo aquilo que afastava as pessoas da conexão com o Pai. Ele disse, se tem alguma coisa atrapalhando, então eu vou tirar. Porque eu quero abraçar e eu quero que as pessoas vivam a intimidade com o meu Pai. Será que tem alguma coisa hoje que você precisa abrir mão para receber mais? Para amar mais como igreja? Será que tem alguém que é preciso buscar lá fora? No degrauzinho de fora? Será que tem alguma pessoa que eu preciso convidar para entrar? Alguém que eu preciso ajudar a entrar? Porque um aleijado é aquele que não tem possibilidade de caminhar. Meus irmãos, tem pessoas que não conseguem mais correr, que não conseguem mais viver a caminhada da vida com Deus sozinhos. E eu e você, igreja, somos aqueles que vão ajuntar essa pessoa e vão trazer para dentro daqui. Amém? Nós somos aqueles que vamos levar pessoas a serem restituídos no lugar onde Deus as quer, no lugar de cura, no lugar de transformação, no lugar de restauração. Essa é a igreja, esse é o lugar que é um presente, porque abraça os que estão lá fora. Amém? João 13:1 diz que, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. A igreja, ela precisa ser conhecida pelo amor e incluir na graça de Jesus cada um que está lá fora. As realidades são tão difíceis, a nossa sociedade hoje é chocante. Eu sei que você conhece as situações que estão acontecendo lá fora, pessoas tão difíceis, com a vida tão estragada. Mas nós temos aquilo que muda a história de cada um e nós vamos viver isso. Vamos dar continuidade ao legado de Jesus na terra. Número 3, quando formos resposta, então seja resposta para os anseios profundos. Para você ser legado, ou você construir sobre o legado de Jesus na terra, seja resposta para os anseios profundos. Olha só, a história continua. E diz que, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, ele viu. Ele pediu o quê? Pediu esmola. Eu não sei se aquele coxo sabia quem Pedro e João eram. Mas, se ele soubesse ou não, eu acho que a expectativa daquele aleijado, daquele coxo, era muito pequena. A expectativa dele era muito baixa. Ele só queria o quê? Uma esmola. Ele olhou para eles e ele disse, mais uma. Não tinha uma musiquinha? Vai uma esmolinha aí, uma coisa assim, né? Então, ele estava lá. Ele só queria mais uma esmola. E foi o que ele pediu. Porque tudo o que aquele homem sabia fazer era pedir esmola. As pessoas ao nosso redor, elas muitas vezes não sabem pedir além. Porque elas não conhecem. Então, as pessoas, elas vão chegar para nós pedindo uma esmola. Pedindo, sabe o quê? O natural. Pedindo aquilo que elas estão acostumadas a receber. Elas vão te pedir aquilo que não muda a situação. Porque quando aquele aleijado pede uma esmola, ele não estava pedindo uma transformação de vida. Ele não estava pedindo, Pedro, João, vem cá, me ajudem a mudar de vida. Ele estava dizendo, me dá um dinheirinho aí só para aguentar mais um dia. Só para eu passar mais um dia, eu não aguento mais, a vida está estressante, está difícil, eu não tenho dinheiro para comer, então me ajuda só mais um dinheirinho. Ele estava acostumado com a realidade dele. Ele já não tinha mais perspectiva, ele não tinha expectativa de mudança. Como é que ele ia pedir algo diferente? Ele nem sabia que existia alguma coisa que podia mudar a sua vida. E muitas vezes isso é o que acontece com as pessoas ao nosso redor. Elas não pedem porque elas nem sabem da possibilidade de mudar. E quando eu vejo o testemunho da irmã aqui que disse, eu cheguei aqui
com a vida destruída, mas nesse lugar Jesus me restaurou. Eu lembro que foi a minha história também, foi a sua? Amém? Foi assim. E nós chegamos e nós não tínhamos ideia de que Deus tinha um plano tão bom para a nossa vida e de que haveria tanta esperança, tanto futuro, tanta expectativa, tantas promessas maiores do que a gente podia imaginar. Então nós somos aqueles que vamos entregar isso para as pessoas. Mas as pessoas estão como esse aleijado, elas não sabem o que pedir. Então, é como se viesse aquela amiga sua, sabe, e dissesse assim: você pode cuidar dos meus filhos hoje à noite? Você consegue ficar com os meus um pouquinho? Mas talvez o que ela queria realmente dizer era: olha, eu queria tanto saber como que você corrige com tanta sabedoria os seus filhos. Às vezes aquele colega de trabalho que te pergunta sobre a comemoração com a sua esposa, mas e aí, onde é que vocês foram? O que vocês foram fazer? Mas, na verdade, ele queria saber, eu queria tanto descobrir o segredo para ter um casamento saudável. Às vezes as pessoas elas vão vir, sabe, com uma situação tão natural. Às vezes é aquele amigo que diz assim: cara, não gosto de religião, não gosto desse negócio aí. Para mim, assim, ó, cada um vai na sua, do seu jeito. Mas, na verdade, ele está ali sedento para saber sobre esse Deus que você serve, sobre essa intimidade que você vive. As situações corriqueiras das pessoas ao nosso redor, elas nos dizem que eles querem o natural. Mas eu tenho certeza que elas querem o sobrenatural e não sabem pedir. Então, eu queria, nessa hora, nesse ponto, lembrar junto com você que nós não precisamos ficar aflitos ou nos sentirmos ofendidos quando as pessoas vierem só pedir o natural. Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas nem me pediu uma oração? Só me pediu alguma coisa ali para que eu ajudasse. Mas aquela pessoa não sabe, mas você sabe. Essa igreja sabe das necessidades das pessoas. Então nós podemos olhar para elas e dizer: olha, está aqui o natural, mas deixa eu te falar daquilo que vai além. Deixa eu te mostrar um caminho mais excelente. Deixa eu te mostrar o lugar onde Jesus pode te levar. Porque essas pessoas, elas querem acabar com o vazio, mas elas não imaginam que a igreja é aquela que tem água transbordante para oferecer por Jesus. Você lembra que quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, está lá em João 4, você lembra que ele encontra aquela mulher e aí ele diz assim no verso 13: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, nesse momento, ela olha para Jesus e diz assim: então me dá dessa água, pelo amor de Deus. Eu não quero mais ter que voltar aqui. Eu imagino aquele aleijado falando ou pensando a mesma coisa. Então me dá disso, porque eu não aguento mais sentar aqui fora e pedir esmola. E as pessoas estão lá fora dizendo: pelo amor de Deus, me dá isso que você tem. Me dá desse Jesus que você conhece, porque eu não aguento mais o vazio na minha vida. E sabe o que é o melhor? Você está cheio de Jesus. Você está cheio dessa água transbordante. Você chega para essas pessoas e você diz: pode deixar, eu tenho a solução. Vem cá, eu vou te apresentar aquele que te preenche, aquele que te lava, aquele que vai fluir de dentro de você para você acabar com essa sede. Então, não se ofenda. Se alguém vier com a expectativa errada, simplesmente mostre que aquilo que você tem a oferecer é muito maior. A pessoa acha que você vai dar um aperto de mão e você vai entregar o presente completo. Você vai ser o presente mais perfeito que ela poderia encontrar, porque você entrega Jesus, porque você entrega a ação do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. A verdade é que se a gente só entrega moedas, as pessoas nunca vão acreditar que sair da maca é melhor. A gente fica dando natural, e a pessoa vai se convencendo: é isso mesmo. Às vezes a gente até entra na conversa da pessoa, né? Não, tá difícil mesmo, né? Não. Eu e você somos a igreja que diz: meu amigo, eu entendo essa situação, mas tem um lugar de
cura para você, de ficar em pé, de se levantar, de viver a vida, de experimentar do poder e da presença de Deus. Então, não seja um presente de grego, não faça porque todos fazem, não fique na superfície, mas entregue aquilo que as pessoas precisam de fato e ajude a ser resposta para anseios mais profundos na vida da humanidade. Amém? Número 4. Para dar continuidade ao legado de Jesus na Terra e ser um presente para a humanidade, olhe para o próximo a partir da visão de Deus. O texto vai continuar e diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. Faz assim, ó, né? Olharam bem para ele. E Pedro disse: olhe para nós. Olha só que interessante. Diz que, no versículo anterior, diz que aquele aleijado, ele viu Pedro e João passarem, né? Ele viu e ele disse: você tem uma esmola aí? Porque ver é só você, reparar em algo sem prestar atenção. Aí eu vi uma pessoa ali. Ele viu, mas ele não se importou com aquela situação. Mas Pedro e João, porque eles eram os representantes de Jesus, porque eles eram a igreja, diz que eles param naquele homem e ele diz: olha para mim, olha aqui para nós, deixa eu mirar os meus olhos em você, porque olhar significa observar. Olhar é prestar atenção, é olhar com cuidado, sabe? É observar uma pessoa. E como igreja, nós somos esses que vamos olhar para as pessoas e não simplesmente ver. Porque todo mundo é visto por todo mundo, mas quando nós olhamos para alguém, nós reparamos no que está acontecendo, nós percebemos a situação daquela pessoa. Então, como é que você olha para as pessoas? Para a pessoa da academia, para o seu colega de trabalho, para a vizinha? Lá na Rede Inspira é muito engraçado, porque esses dias eu parei, a gente está numa sala toda de vidro, e ela tem aquele espelhado, então ninguém vê para dentro, mas a gente consegue ver o que está fora, né? E em frente à Rede Inspire, tem um prédio residencial. E esses dias eu fui lá falar com as meninas na parte mais da janela, e aí tinha um senhor de binóculos. E eu disse assim: olha lá, um homem com binóculos. Daí elas disseram: Keila, todos os dias ele está aqui. E aí a gente deu risada, né? Eu fiquei pensando: poxa, né? Engraçado, o cara, né, olhando pelo binóculo e tal. Eu vi ele. E passou um tempo depois, eu fiquei pensando assim: quem será aquele homem de binóculo? Será que ele está, na verdade, procurando algo que ele nunca encontrou? Será que ele está vasculhando para encontrar algo que ele ainda não conseguiu encontrar? Porque se eu e você só vermos pessoas, nós não vamos ser ativos na vida deles, mas se nós olharmos, se nós observarmos, se nós olharmos com atenção, então as situações mudam. Deus, ele sempre vê além de rótulos. Deus, ele nunca coloca uma tarja na nossa vida dizendo: você é isso, você é aquilo. Deus, ele não vê padrões, opiniões. E nosso desafio é olharmos para fora como Deus também faz. O nosso Pai olha com amor, então nós vamos olhar para as pessoas com amor. Naquele estilo, não terra para céu, mas céu para terra. O que o céu está dizendo a respeito daquela pessoa? Essa é a chave para nós mudarmos o nosso relacionamento com a humanidade. Quando nós conseguirmos olhar para as pessoas e pensarmos: lá no céu, o que será que Deus diria sobre ele? O que Deus tem de plano para essa pessoa? A vida dela está estragada, mas Deus tem planos maiores e Deus, ele consegue ver ela restaurada, ela curada, ela lá na frente. Então nós olhamos assim. Isso tem a ver com honra, isso tem a ver com nós honrarmos a vida das outras pessoas. Nós pensamos muito, às vezes, em honra num sentido hierárquico, e esse é importantíssimo. Eu tenho certeza que você honra a vida dos seus pastores aqui. Eu creio que você tem dado, e se não, eu creio que Deus vai te despertar para honrar e amar da maneira certa, porque recebemos a partir disso. Mas honra tem a ver também com nós olharmos pessoas
da maneira como Deus vê. Por isso que quando eu honro o meu pastor, eu lembro que ele é gente. Eu lembro que ele sente dor. Eu lembro que ele precisa descansar, então graças a Deus pelas férias, não é? Eu lembro que eles precisam de um abraço às vezes. Honrar é eu pensar que talvez aquela pessoa ela está precisando de uma palavra de encorajamento. Isso é honra. E quando nós honramos as pessoas, é porque nós estamos olhando para elas. E nós estamos percebendo o que o céu está falando a respeito daquela pessoa. Se você nunca deu honra a uma pessoa, você nunca entregou nada a ela. Você só entrega quando você honra. Você pode dar o presente que for, mas se não vier com honra, se não vier com uma atitude de olhar para essa pessoa, não valeu. Deus ele não nos tratou como nós deveríamos. Aquele aleijado, ele esperava receber alguma coisa, mas Pedro e João olharam além. Deus ele olhou para mim e para você além. Ele foi muito além. Ele olhou além daquilo que a gente esperava. E ele nos entregou. Então, eu e você olhamos para as pessoas ao nosso redor com honra. Amém? Nós vamos fazer isso, igreja? Todos os dias dizer, Deus, me ajuda a ver e a olhar para quem o Senhor está me apontando hoje. Porque várias pessoas passam no nosso dia. Com certeza você não vai conseguir prestar atenção em todas elas, mas Deus vai te apontar. Nessa semana mesmo, eu creio que Deus vai te trazer alguém para você olhar para essa pessoa e se oferecer como ajuda, como aquele que vai ser o mediador, o reconstrutor de relacionamento com Deus. Aquele que vai ser ministro da reconciliação. Você vai chegar para essa pessoa, você vai observar. Você vai ouvir, você vai perceber o todo e vai dizer, eu tenho algo para você, eu posso te dar além do natural, porque Deus está fluindo através da minha vida e Ele enche a sua também. Romanos 12:10 diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso é a igreja que olha, a igreja que honra, a igreja que ama, a igreja que diz, eu sou o terceiro. Quinto e último, para dar continuidade ao legado de Jesus e ser presente para a humanidade, ofereça o sobrenatural. É tão lindo nessa história, porque Pedro e João, eles estão diante daquele homem, eu não sei quais eram as reais condições financeiras de Pedro e de João, mas diz o verso 6 que Pedro olha para aquele homem e ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aleluia! Ele entregou aquilo que era sobrenatural, aquilo que aquele homem não esperava, aquilo que ele tinha dentro de si. Pedro, eu tenho certeza, ele entendeu a expectativa do coxo, mas ele foi além. Às vezes nós queremos dar o politicamente correto, às vezes nós queremos dar aquilo que tem a ver com manter uma boa reputação, não é? Vai ficar esquisito se eu oferecer isso aqui, mas Deus ele está nos chamando para que a gente entregue mais, entregar aquilo que transforma. Eles entregaram o sobrenatural. Talvez você olhe para mim e diz assim, Keila, não dou para esse negócio, não. Entrega de sobrenatural para mim já é demais. Eu até fico aqui, eu ajudo na igreja, mas sobrenatural, acho que não. O que é sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que só pode ser vivido pela fé. Então, meus queridos, nós vivemos o sobrenatural todos os dias. Essa é uma igreja que se move no sobrenatural. Porque, para começar, para a gente ter o Espírito Santo morando dentro de nós, é só pelo sobrenatural, é ou não é? Não existe, não é algo natural, não é algo que a gente pode explicar, mas o Espírito Santo trabalha. Se você ora e vê algo acontecendo, isso é sobrenatural. Quando você percebe Deus no seu dia te protegendo, é o sobrenatural se manifestando. O Chris Vallotton, lá da Bethel Church, ele diz assim, que é incompatível dizer que Deus vive em mim e não viver o sobrenatural. Então, se você tem certeza da sua salvação,
se você tem certeza que o Espírito Santo habita em você, você já vive o sobrenatural. Seja bem-vindo a uma atmosfera de sobrenatural. Isso vai ser cada dia mais comum na nossa vida, nós percebermos o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. Então, o que você tem nas suas mãos hoje? Pedro e João, ele disse, olha, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada aqui que pudesse te ajudar nessa hora, mas aquilo que eu tenho, isso eu vou te dar. O que você tem? Ah, Keila, mas eu faço bolo. Ótimo. Pede para o Espírito Santo, põe o teu sobrenatural em cada bolo que eu vender. Ah, mas eu trabalho no comércio, sabe? Muita venda. Pede para o Espírito Santo te dar uma palavra para aquela pessoa que entra na sua loja. Ele pode se manifestar como ele quiser. O sobrenatural, o Espírito Santo, ele permeia o nosso dia. E as coisas vão acontecendo. Então, você já tem tudo o que você precisa para entregar o céu para as pessoas. Tudo o que você precisa para entregar o céu para as pessoas está em você. Eu não sei se você, como eu, tem que lembrar disso todos os dias. Às vezes eu preciso me lembrar. Às vezes passa despercebido para mim. Às vezes eu estou na correria do dia e eu tenho uma tendência a ver e não olhar. E eu tenho uma tendência a lembrar de algo natural que eu posso dar e não do sobrenatural. Mas o Espírito Santo, ele vai nos apontar para que a gente seja uma igreja cada dia mais relevante e operando no Espírito Santo. O que você tem nas suas mãos hoje? Lá em Romanos 12, de 6 a 8, tem um texto que fala sobre os diferentes dons. E ele diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça assim. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Quando Paulo escreve isso aqui, ele está dizendo, olha, aquilo que você tem de dom, aquilo que Deus te entregou, é ali onde o Espírito Santo vai agir. Por que nós somos um corpo? Porque nós precisamos da manifestação de Deus em cada pedacinho. Se todo mundo fosse pastor, como o pastor Alex, como a pastora Giovana, não acontecia nada nessa igreja. Nada, nada. Se todo mundo cantasse como Joabe canta, né? Ninguém saía daqui, a igreja não tinha como trabalhar. Agora, porque um faz a cantina, o outro cuida do estacionamento, o outro é da recepção, porque Deus está te colocando num lugar específico. O corpo junto, somado, ele vai trazer a multiforme graça de Deus, vai se manifestar de diferentes maneiras. Eu acho lindo quando Deus não me deu algo, eu sei que alguém precisa, eu posso dizer, meu irmão, você vem me ajudar? Porque eu não consigo falar com essa pessoa sobre isso, mas eu sei que se você tem um testemunho nessa área, isso é ser corpo, isso é oferecer o sobrenatural como igreja, juntos, em unidade. Ouro e prata não se comparam com a moeda sobrenatural que Jesus pagou por você, amém? Ele pagou o preço de sangue. Ele pagou o preço de sangue para que eu e você fôssemos lavados e usados por Ele. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz, pois vocês sabem, e a gente acabou de lembrar disso nessa mesa da ceia aqui, que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? Aleluia! Quando eu lembro do sangue de Jesus, quando eu penso nessa história, eu penso que Pedro e João, eles estavam dizendo ali, olha, a gente não tem, Jesus também não te resgatou por preço de moedas de prata, de ouro, por uma coisa que se acabaria, mas Ele pegou o sangue dele e verteu por você. Ele te entregou aquilo que era de maior valor, porque isso transforma a sua vida. Amém? Igreja, eu creio que é sobre isso que nós precisamos continuar vivendo lá fora. É sobre o sobrenatural de Deus. É sobre a manifestação da igreja como um corpo, atingindo as pessoas lá fora e dizendo, Jesus, nós queremos continuar construindo sobre o teu legado. Nós queremos continuar
transmitindo a vida que Jesus viveu aqui. Nós queremos voltar ao início da igreja primitiva, na essência, no amor, no zelo, no empoderamento, no sobrenatural, na manifestação. Amém? A gente está encerrando já, eu não sei se geralmente a banda vem, mas eu queria concluir aqui com você. Jesus, ele concluiu toda a missão dele. Jesus, ele terminou tudo que ele tinha para fazer na terra. Aí ele deixa tudo aqui para que a igreja começasse a ser startada através do Espírito Santo. Mas todo o plano, ele só vai se encerrar no dia em que Jesus voltar. E até lá, eu e você somos comissionados. Somos enviados a continuar a obra de Jesus. Aonde está você que vai continuar essa obra? Amém? Aqui está uma igreja que entendeu o chamado de Jesus sobre ser igreja, sobre ser uma igreja que rompe com padrões, com expectativas humanas e que vai lá para fora de Jesus. Nós somos aquele que vamos olhar para as pessoas, que vamos entregar o sobrenatural, nós vamos ajudar pessoas a se levantarem. E no final desse texto, diz que Pedro e João, eles pegam pela mão aquele aleijado e de um salto, de uma vez, aquele homem, ele é restaurado. Essa é a igreja que vai tomar pessoas que estão caídas, vai levantar pela mão e nós veremos muitos sendo curados e restaurados nesse lugar, porque Deus vai usar você para levantar cada um pela mão. Esse é o nosso Deus. Jesus, quando ele estava aqui, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, meu irmão, minha irmã, você tem uma obra para concluir aqui nessa terra e tem a ver com essa igreja. Até que você vá embora ou Jesus volte, que acontecer primeiro. O compromisso é você continuar sendo a igreja que ama, a igreja que toca, a igreja que cura, a igreja que é presente para essa humanidade. Vocês são a igreja linda, o corpo de Cristo, a noiva que Ele preparou, que vai buscar. Você é esse que vai tomar pela mão cada uma das pessoas e vai construir sobre o legado de Jesus. A expectativa no céu pela sua vida. A expectativa todos os dias quando você levanta, eu creio que o Pai olha para você e diz: é hoje que o meu filho e a minha filha vão manifestar a minha glória. É hoje que eles vão manifestar a minha presença na vida dos outros. É hoje que ele vai sair do natural e vai romper no sobrenatural, porque eu tenho algo diferente para fazer. Legado não é deixar alguma coisa para as pessoas. Legado é deixar alguma coisa nas pessoas. Essa igreja vai marcar a vida de muitos. Você foi levantado para deixar um legado nas pessoas. Amém?